Gosto de falar. Que a nossa noite seja cheia de paz, e preparando umas canções aqui pra gente relaxar um pouquinho. Não mais na cruz, angustiado, pleno de luz, glorificado, sustentador, divina centelha, um só pastor, bilhões de ovelhas. Não mais a crença estagnada nos deu a fé raciocinada, a salvação na caridade, consolação à luz da verdade. Há quanto tempo recalcitrando, rangendo dentes, indo e voltando. Há quantas vidas Jesus nos chama, misericórdia é pra quem ama. Misericórdia é pra quem ama. Sublimação, trilha segura, lá por suor, semeadura, libertação, creio ou creia, a cada um o que semeia. O amor pode tanto, ele tem feito tanto, ele muda paisagens, não julga ninguém, simplesmente é pra nós libertação na fé. Há quanto tempo recalcitrando, rangendo dentes, indo e voltando. Há quantas vidas Jesus nos chama, misericórdia é pra quem ama. Misericórdia é pra quem ama. Misericórdia é pra quem ama. Jesus. Talvez ainda seja cedo pra sombra desse arvoredo cobrir minha casa.
casa, minha terra, minha gente, de uma só semente, tanto amor brotar. A vida é feita de espera. Quem é que não quer primavera, por andar invernos, esfolhar os outonos, plantei no tempo de tantos verões. Meu coração tão solitário, sem jeito, sem pedir salário, resistiu ao vento de uma tempestade, não se fez metade para inteiro ser, arando a terra do meu sentimento. A chuva, quem sabe, ter os seus momentos de não deixar a gente se esquecer que a vida vale, 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 vale sim, vale viver. O céu abriga o tempo certo do arvoredo florescer. Com minhas mãos cultivarei a mim flores do campo, girassóis, jasmins. Hei de saber e de considerar. Farei de mim o meu melhor lugar. Farei de mim o meu melhor lugar. Dá uma música aqui na sequência. Eu trouxe ela pelo Sr. Edson e a Dona Esther. Então eu vou esperar, depois eu faço ela. Ele adora essa música. A gente volta. Na barranca do Tijuco vi um velho soluçando, gota a gota sua mágoa, o Tijuco ia levando. Tenho pena de quem chora, muito mais de um ancião. Quando um velho molha os olhos, o seu pranto tem razão. Perguntei, meu velho amigo, que te faz chorar assim, com os olhos sobre o rio? Disse sem olhar pra mim. Meu amigo, eu amei tanto, eu plantei demais o amor. É deserto de canto em canto, não nasceu nenhuma flor. Minha luta foi inútil, joguei a palavra fora. Gente que me enternecia, mente rouba e mata agora. Fui ficando emocionado com esse velho de joelhos, mesmo sem ser preparado. Arrisquei o meu conselho. De joelho ao lado dele, eu falei sem pretensão. Não repare o meu conselho, é o que diz meu coração. Aqui mesmo em Uberaba, acredite se quiser. Quem te pode consolar a mim
é o Chico Xavier. Agradeço seu conselho, mas de nada me valeu. Aumentou meu desespero. Chico Xavier sou eu. Boa noite, Sr. Edson, Dona Esther. Com muito carinho que nós vamos receber vocês, viu? Eu trouxe uma surpresa, eu trouxe uma canção que o senhor adora ela, eu vou fazer ela. Eu falei, o dia que eles forem no centro, no grupinho nosso, eu vou fazer essa canção. Então o senhor veio e hoje eu vou fazer. Acho que eu vou fazer já. O negócio tem que ser na hora, senão... Eu sei, se aqui cheguei, se conquistei o que eu queria. Cheguei porque teimei, porque apostei na travessia. Não fiz tudo que eu quis, mas sou feliz. Não fui perfeito, errei, mas procurei fazer direito. Andei, corri, voei, me atrapalhei, perdi o prumo, voltei, recomecei, replanejei, achei meu rumo. Não fiz tudo que eu quis, mas sou feliz. Não fui perfeito, errei, mas eu tentei fazer direito. Se eu me enganei, eu me enganei e me engasguei por querer demais, mas reagi, cuspi pra fora e aprendi a mastigar e me refiz e sou feliz, não tenho pressa. Amei, sorri, chorei, perdi, ganhei, joguei errado, cresci, envelheci, agora eu vi como é engraçado pensar no que eu já fiz pra ser feliz. Quanta loucura, errei, mas acabei de alma pura. Pra ser alguém, a gente tem que se guardar, tem que se doar e ser leal e ser fiel e não mentir e não fingir. Se eu errei, errei tentando fazer direito. Se
Na longa estrada que devemos percorrer, bênçãos de amor e paz nós vamos encontrar. Se dedicarmos aos caídos, socorrer e de mãos dadas caminhar. Há tanta mágoa, tanto pranto e tanta dor. São corações cansados de tanto sofrer, necessitados de carinho e de amor. Praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre segundo a caridade. Acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Progredindo assim sob o amparo de Jesus. O mundo é a escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo a caridade. Acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Progredindo assim sob o amparo de Jesus. Pelo jeito hoje é você que vai fazer, né? A Sandra tá aí? Já chegou? Que bom, não tava. É que eu fico tenso aqui. Que bom que você tá aí. Acho que é bom começar a prece já, não é? Por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião semanal. Para que possamos harmonizar os nossos pensamentos e sentimentos, convidamos todos a elevarem pensamento a Deus, envolvendo a significação de paz e de certo na nossa prece. Vou fazer uma canção de prece. Ela é meio católica. Mas o importante é que fala do mesmo Jesus, né? A gente fala aqui, eles falam lá. E mais importante ainda, a nossa consciência, né? São palavras de Jesus, então eu quis fazer elas. Né? Vamos fazer. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede
da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o seu Senhor. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é um servo maior que o seu Senhor. Aleluia, aleluia. E assim seja. Obrigado. Alegrar os corações. Convido a todos que estão no fundo, se vocês quiserem sentar aqui à frente, os palestrantes não vão utilizar o microfone. Depois, se vocês quiserem sentar para cá. Aqui ninguém morde, pode ser. Turma do fundinho, né? O lá é o desencarnado. Desencarnado tem tudo pra frente. Bom, todo começo de mês, eu gosto de recordar, né, o que nós tivemos o prazer de aprender. Então, ao longo do mês de maio, nós tivemos a Rosalie Marta refletindo sobre Ismael, o espírito protetor do Brasil, e sobre a missão da nossa pátria de fazer florescer os valores do Evangelho, lembrando-nos da responsabilidade que cada um tem nessa construção. Mais do que um privilégio, essa missão nos convida à responsabilidade de contribuir por meio de nossas atitudes para a construção de um mundo melhor. No dia 11, foi o César Pacheco, do Lobão, que nos convidou a refletir sobre temas delicados e atuais, como a depressão e o suicídio, compreendendo a importância da oração, do trabalho no bem e do acolhimento fraterno. Recordamos também que a Casa Espírita é um verdadeiro hospital de almas e que o crescimento espiritual está em aprender a ser mais do que simplesmente ter. No dia 18, tivemos a alegria de receber Ronaldo e Cristiano, que divulgaram a doutrina espírita de forma leve e inspiradora, utilizando a música como instrumento de aprendizado e sensibilização dos corações. Por meio dela vivenciamos momentos de emoção e aprendizado, refletindo sobre a presença de Jesus em nossas vidas, a paz, o autoconhecimento e a reencarnação como instrumento de progresso e renovação. E na semana passada, encerramos o mês com César Bueno, que nos fez voltar o nosso olhar para Jesus, o nosso maior exemplo moral, lembrando que a verdadeira sabedoria está na constante transformação de nós mesmos, na superação das dificuldades do convívio humano e, sobretudo, no esforço sincero de viver os ensinamentos de Cristo em nosso dia a dia. Que todas essas reflexões
continue encontrando espaço em nossos corações, transformando-se em atitudes de amor, compreensão e caridade. Tem algum recado? Então é com muito carinho que recebemos hoje o Sr. Edson Leite e a Sra. Esther Leite, que nos conduzirão a reflexão com o tema Paulo de Tarso, ide e pregai. Sintam-se acolhidos por todos nós, na palavra de vocês. Boa noite, que Jesus nos abençoe e que a sua paz possa estar em nossos corações. Ele falou que a música era meio católica, mas ela até que bate bem com o que nós vamos falar hoje, né? E ela também falou aqui, e nós vamos continuar com o nosso tema que nós preparamos para hoje. É um tema que está no Evangelho, ide e pregai, que é muito abordado nas casas espíritas e uma divisa de muita importância para nós espíritas e para os centros espíritas. Depois que o lema "fora da caridade não há salvação" ganhou status imperativo, aplicando a assistência social, e isso passou a dominar as casas espíritas. Nós passamos a preocupar demais em doar o pão, o mantimento, uma cesta básica, uma roupa, e relegamos a um segundo plano outras funções como essa, a de divulgar a doutrina espírita. Não há aqui nenhuma crítica ou censura à prática da caridade, porque nós sabemos que é através da caridade que nós nos evoluímos. Mas essa caridade precisa ser entendida não só na parte material, mas também na parte espiritual. Então, as duas, a caridade material e a espiritual, precisam estar numa mesma prateleira. A assistência espiritual a encarnados e desencarnados, o estudo e a divulgação da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, tem que ter a mesma importância nas atividades das nossas casas espíritas. Haroldo Dutra, em uma das suas palestras, ele fez uma referência a uma passagem muito importante que fala sobre essa parte espiritual que precisa ser usada nos centros espíritas. Ele conta que Paulo de Tarso, ao voltar do deserto, ele parou na casa do caminho, aquela casa criada por Pedro e pelos apóstolos, e ele observou o trabalho que eles faziam ali, maravilhoso. Mas ele notou que eles praticavam muito a parte material, de assistência aos doentes, aos famintos, aqueles que estavam precisando de alguma coisa, eles acolhiam ali naquela casa. E faltava a parte espiritual, os ensinamentos que eles aprenderam com Jesus, a parte do Evangelho que Jesus deixou, e ele então conversou com Pedro e externou as suas preocupações quanto a isso. E Pedro e os demais apóstolos que o acompanhavam passaram, a partir daquele instante, a intensificar a divulgação do Evangelho de Jesus. Paulo, ele era um pregador, um divulgador da doutrina de Jesus, da doutrina cristã. E ele procurou divulgá-la por todos os lugares por onde ele passou. Ele entendia a necessidade de manter vivo esses ensinamentos para que o cristianismo prosperasse. Paulo não era um dos 12 apóstolos, mas ele fez muito mais pela divulgação dos ensinamentos do Cristo do que os próprios discípulos. Aliás, então nós vamos aproveitar essa oportunidade para falar um pouco de Paulo de Tarso, embora eu sei que todos vocês aqui conhecem bem a história de Paulo de Tarso. Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, que viveu no século IV e V, ele escreveu que quando ele era jovem, ele
tinha muitas fraquezas morais e ele se sentia muito contrariado, querendo mudar essa situação. E um dia, repentinamente, ele ouviu uma voz infantil lhe dizendo: toma e lê. Ele levantou seguindo as intuições e ele pegou um manuscrito da Epístola dos Romanos, escrita por Paulo de Tarso, que marcou profundamente a sua alma, que foi o toque decisivo para a sua mudança de vida, para a sua transformação e conversão. Em Tarso, na Cilícia, região da atual Turquia, um importante centro mercantil e intelectual do mundo romano, nasceu entre os anos 5 a 10, não é muito precisa a data, uma criança que durante a sua circuncisão recebeu o nome de Saulo. Seus pais eram judeus, mas eles gozavam dos privilégios dos romanos, porque eles podiam conseguir isso através de serviços prestados a Roma ou desembolsando uma grande quantia. Nos primeiros anos da sua vida, Saulo frequentou a sinagoga, onde ele aprendeu os textos bíblicos sagrados e até algumas outras matérias como aritmética. E um escravo o acompanhava quando ele ia a essa sinagoga, carregando a sua pasta, que era bastante pesada, com bastante livros, e ali ele ensaiou as primeiras letras, e como era tradição que as crianças aprendessem algum ofício útil, Saulo, na época, aprendeu a tecer com um pano bem, uma fazenda bem áspera, dura, e ainda com pelos de cabra, a tecer um pano para cobrir barracas. Adolescente ainda, ele seguiu para Jerusalém, onde ele se tornou discípulo do grande Gamaliel no templo de Salomão. Está passando a história de Paulo de Tarso em vários capítulos, não é uma espírita, ela é evangélica, mas conta bem essa história de Paulo. E lá com Gamaliel, no templo de Salomão, ele foi se preparando para ser um grande rabino. E ele mesmo, na epístola aos Gálatas, ele afirma: e me avantajava no judaísmo sobre muitos da minha idade e linhagem, pelo extremo zelo às tradições de meus pais. Então, ele era bem ligado às tradições daquela época e ao judaísmo. Então, um judeu, fariseu, ardoroso defensor de Moisés, Saulo, aos poucos, desencadeou uma séria perseguição aos homens do caminho, os primeiros cristãos, aqueles que seguiam Jesus. E a sua o seu grande triunfo contra Jesus é o apedrejamento, a lapidação, que ele fez contra Estevão. Acho que vocês conhecem bem a história do apedrejamento de Estevão. Está na obra Paulo e Estevão. Essa é uma obra espírita, de psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, que conta em detalhes toda a vida de Paulo de Tarso, e aqui ele fala sobre a sua dor e a vergonha que ele sentiu ao descobrir que Estevão era irmão da sua noiva Abigail, que ele gostava muito, e que veio a morrer 8 meses depois desse apedrejamento. E no entanto, no caminho de Damasco para a Síria, levando cartas que lhe autorizavam a prender outros seguidores de Jesus, que Paulo foi surpreendido em pleno meio-dia por uma luz muito forte. Todo mundo sabe dessa história. Ele cai do cavalo, e vê Jesus e justamente a quem ele perseguia. E Jesus lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nessas entrelinhas aí nós podemos ler, está lá em Paulo e Estevão:
Porque Saulo, se és o vaso escolhido para levar a minha palavra, você prejudica a minha gente? E tendo vislumbrado essa luz, ele caído do cavalo ali na areia onde ele tombara, ele fica sem visão, ele perde totalmente a sua visão. E seguindo a orientação dada pelo mestre, para que ele chegasse até Damasco, procurasse Ananias, que Ananias o tiraria dessa sombra, dessa escuridão, porque Ananias iria lhe explicar o evangelho de Jesus e ele ia se tornar, dali para frente, Saulo, né? Começou ali, para Paulo, a jornada de trabalho e o calvário das suas dores. Após o exílio de 3 anos no deserto de Dan, ele retornou para pregar a boa nova. Vamos falar um pouquinho sobre essa mudança de Saulo para Paulo. Nós sabemos que Paulo tem 2 datas comemorativas. Hoje nós estamos comemorando o aniversário de Guaxupé. São Paulo, aqui pertinho, tem uma data comemorativa justamente por causa de Paulo de Tarso, que é no dia 25 de janeiro, que é a conversão de Saulo ao cristianismo. E ele tem uma outra data comemorativa também, que é 29 de junho, que a gente quase não sabe disso, né? Que é dia da sua decapitação no ano 67 depois de Cristo. Então, de Saulo, ele se transformou em Saulo. Em Paulo, eu troquei aqui, em Paulo. E vamos entender também por que esse nome, Saulo e depois Paulo. Saulo significa, lá para eles naquela época, aquele a quem se pede, que solicita algo, uma pessoa orgulhosa, Saulo. E quando ele se transforma, ele deixa de ser aquele rabino orgulhoso e se transforma num seguidor do Cristo, agora ele era um escravo, ele passa a se chamar Paulo, porque Paulo significa modesto, pequeno, humilde. Então é essa a mudança que ele fez no nome dele. De orgulhoso, ele passa a ser humilde. Então de Saulo, ele passa a ser Paulo. E nós podemos dividir esse apostolado de Paulo em 3 grandes viagens. Na primeira, ele partindo da Antioquia, com Barnabé e Marcos, ele foi até a ilha de Chipre, mais 8 cidades, mais ou menos, e em todos esses lugares por onde ele passava, ele deixava ali um núcleo cristão. Ele deixava ali um lugar onde as pessoas podiam estudar o evangelho e comentar. E depois, na sua grande viagem, em companhia de Silas e Timóteo, Timóteo era um menino que ele conheceu e que o acompanhou demais, tanto que ele passou até a considerá-lo como seu filho. Ele atravessou toda a Ásia e foi até a Macedônia, e foi em cada lugar que ele passava, ele construía um lugarzinho onde pudessem estudar o evangelho. Isso em Filipos, em Tessalônica, em Bereia, e ele chegou até a Grécia. E na primavera de 53 depois de Cristo, ele saiu de Corinto e voltou a Jerusalém. E na terceira viagem dele, ele percorreu a Frígia e a Galácia. E ele permaneceu 2 anos em Éfeso. É o microfonezinho que tá, né? Ele chegou até a Grécia e depois ele foi a Éfeso. Éfeso é o lugar onde Maria foi encontrar com João e onde ela desencarnou, né? E retornando a Jerusalém, ele foi preso e foi remetido para Cesareia, e ali, como ele tinha a cidadania romana, ele apelou para César, né, que o libertasse. E enquanto ele estava indo para lá, ele sofreu um naufrágio que ele quase desencarna. E nesse percurso que ele fez, estima-se que ele percorreu mais de 20.000 quilômetros a pé. Para vocês terem uma ideia, a metade do comprimento da linha do Equador.
ele caminhou a pé. E sua obra na divulgação da doutrina cristã é muito maior do que a dos evangelistas. A gente pode até considerar Paulo a árvore do cristianismo, porque as suas raízes se espalharam, os seus galhos ficaram frondosos e produziram muitos frutos, né? Isso está presente lá no capítulo 7 até o 28 do Atos dos Apóstolos. E sob a inspiração de Jesus, tendo como guia Estevão, olha o perdão, né, de Estevão. Estevão o acompanhava. Ele escreveu 3 epístolas, que eram cartas amorosas aos companheiros das comunidades nascentes e também carregada de muitas orientações. As epístolas são uma obra monumental. É muito bom a gente ler. Dificilmente a gente vai lá e lê as epístolas de Paulo, né? A ação e as epístolas de Paulo mereceram comentários elogiosos de Calvino, de Lutero, que foram líderes reformistas no século XVI, e de muitos autores católicos que escreveram sobre isso. Provavelmente, eu nem acho que seja provavelmente, eu acho que ele foi o vulto cristão de maior quantidade de livros e de estudos, porque a gente vê por todos os lados estudos sobre Paulo de Tarso. E na literatura espírita nós temos o livro Paulo Estevão, que quem ainda não leu, eu aconselharia porque é maravilhoso, que é uma obra espiritual, né? O autor, psicografada por Chico Xavier, Emmanuel, que é o espírito que ditou a obra. E Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, diz-nos Emmanuel, que caminhou entre as sombras do mundo ao encontro do mestre que se fizera ouvir nas encruzilhadas da sua vida. Paulo modificou a sua vida quando ele encontrou Jesus em nós. Será que nós já modificamos a nossa vida nesse encontro que nós já tivemos com Jesus? As epístolas de Paulo representam um marco de pioneirismo na bibliografia cristã. Há pouco tempo, Frederico Lourenço, que é um pesquisador e professor da Universidade de Coimbra, que traduziu várias obras a partir do grego e um dos grandes especialistas nos textos do Novo Testamento, ele fala sobre Paulo de Tarso, sobre os seus textos e escreve também o que aconteceu depois de sua morte. E nem sequer os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João tinham sido escritos antes de Paulo. Sobre ele só existiam algumas anotações, mas Paulo deixou muita coisa escrita que precisa ser lida por nós e por quem estuda o cristianismo. Por várias vezes, Paulo foi apedrejado, açoitado, maltratado, sentiu fome, frio, privações de todas as espécies, quase morreu no naufrágio, como eu disse, e por amor a Jesus ele tudo aceitou e afirmou que o seu corpo tinha as marcas do Cristo. Ele foi decapitado fora dos muros de Roma no ano 67 depois de Cristo. Provavelmente a data que se comemora, né, em São Paulo, 29, aliás, que se comemora, outra data que se comemora Paulo, 29 de junho, porque a primeira é 25 de janeiro. E ele foi decapitado por ordem do imperador Nero. E com um grande aplauso ele adentrou a espiritualidade. Ele foi recebido no outro plano. Quando a terceira revelação se apresentou na Terra, nós vamos ver ele participando da equipe do Espírito de Verdade. Quem é o Espírito de Verdade? Pode falar. Quem é o Espírito de Verdade? Ele fazia parte dessa equipe do Espírito de Verdade. O Evangelho cita muito o Espírito de Verdade. Até há pouco tempo se acreditava que Espírito de Verdade era uma pleiade de espíritos e que cada um, em determinado momento, ditava uma mensagem. Mas se a gente ler o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que
Em várias citações se fala bem quem era o Espírito de verdade. Ele fala assim: há 18 séculos eu já falei para vocês que há muitas moradas na casa do meu Pai. Quem falou isso? Jesus. Outra, ele fala assim: venho aos, como é que é aquela, como outrora aos filhos deserdados de Israel, né, falar com vocês. Quem que veio em Israel pregar? Jesus. Então o Espírito de verdade é Jesus. E Paulo fazia parte da equipe do Espírito de verdade, deixando nas obras, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos 10, no item 15, uma mensagem sobre o perdão muito bonita. No capítulo 15, aliás, ele vai falar sobre fora da caridade não há salvação. E ele também está presente no Livro dos Espíritos, respondendo à questão de número 1009, a respeito das penas, da eternidade das penas, junto a textos de Santo Agostinho, Lamennais e Platão. Então, Paulo de Tarso, depois que ele se transformou em seguidor do Cristo, ele pregou muito mais do que todos os discípulos que acompanharam Jesus. Ele foi o maior divulgador do cristianismo e o principal consolidador dessa doutrina, porque por onde ele passava, ele deixava um lugar onde eles pudessem estudar os ensinamentos de Jesus. Teólogos e estudiosos modernos concordam que hoje nós não teríamos o cristianismo como ele é, se não fosse Paulo de Tarso. Santo Agostinho o designou como leão de Deus. Olha que coisa linda, o leão de Deus. E Emmanuel define Paulo, que foi convertido na estrada de Damasco, como o agricultor humano que conseguiu aclimatar a flor divina do Evangelho sobre o mundo. Olha que beleza também. O agricultor humano que conseguiu aclimatar a flor divina do Evangelho sobre o mundo. Realmente, Paulo aclimatou a flor e assumiu a missão de espalhar tudo isso pelo mundo, seguindo a norma do Cristo: ide e pregai. E é ele quem nos fala isso no Evangelho: ide e pregai. O Edson vai falar sobre o ide e pregai. Boa noite, pessoal. A Esther falou que eu vou falar, né? Tem que obedecer. Ide e pregai. Viram que Paulo andou 20 mil quilômetros a pé pregando. Após o episódio da estrada de Damasco, né, das luzes, que ele ter ficado cego, parece que levou ainda 7 a 8 anos para ele iniciar mesmo as suas pregações. Porque ele volta para casa em Tarso, no começo, tenta convencer as pessoas, a família, não funciona. O famoso santo de casa não faz milagre. Mas ele fica ali, vai cada vez melhorando mais os seus conhecimentos sobre o cristianismo, sobre Jesus, até que ele inicia as suas pregações. Deve ter durado mais ou menos 14 a 17 anos. Essas datas que a gente fala sobre Bíblia, dados bibliográficos dos santos, dos apóstolos, das pessoas, são todas relativas. Não existe precisão. O calendário sofreu uma série de modificações. A igreja chegou uma data lá e adiantou 7 ou 8 dias. Havia muita divergência. Então, tudo que a gente fala assim de ano, essas coisas, tem que ser relativizado, porque nem sempre é essa precisão. Mas
que ele andou 20 mil quilômetros, ele andou, que ele, por mais de 14 anos, ele pregou e ensinou. Foi Paulo o apóstolo, né? Ele não foi um discípulo do Cristo, mas, como a Esther disse, é o que mais pregou em nome de Jesus, que mais divulgou o cristianismo. 3 viagens, 14 anos, foi quem melhor assimilou o ide e pregai. Ide e pregai. Por que razão que foi? Obras, né? 13 epístolas, divulgou, escreveu antes dos evangelistas, fundou igrejas em vários lugares, todos trabalharam muito. Paulo, segundo o entendimento de muitos, morreu no mesmo dia que Pedro, em Roma. O imperador Nero desencadeou uma perseguição feroz e matou os líderes. E eles morreram na mesma data. Mas Pedro era um pouco mais retraído. Pedro era voluntarioso, bravo, um homem correto, tudo, mas ele não era um grande pregador. Paulo era um fariseu, né? Os fariseus eram orgulhosos, mas tinham conhecimento religioso, conheciam profundamente o judaísmo. Ele sabia de tudo. Só que ele transformou, após a sua transformação, ele resolveu, agora o que eu sei, a minha didática, né? O meu poder de falar, de orador, eu vou usar para transmitir os ensinamentos de Jesus. E aí a gente pergunta, né? Os espíritas hoje devem seguir o exemplo de Paulo? Devem propagar os ensinamentos de Jesus, de seus discípulos, a todos os homens de boa vontade? Devem os centros espíritas pregar os ensinamentos de Jesus, de Paulo, dos discípulos, de Kardec, a todos os seus adeptos? Devem retransmitir esses conhecimentos a todos que se interessarem em conhecê-los e aprender? Hoje não há mais qualquer sombra de dúvida sobre essa postura. Devemos sim fazer. Herculano Pires, né, um dos grandes vultos do Espiritismo, tem mais de 80 livros publicados entre livros religiosos e obras laicas, ensina no capítulo 1 do livro Centro Espírita, que é uma das primeiras obras escritas no Brasil sobre centro. Tinha obra de bastante tipo sobre o Espiritismo. Mas a do Herculano é um dos primeiros que vem falar o que é um centro espírita, como ele deve funcionar, o que ele deve fazer. Então ele diz que é função de um centro o estudo e prática da doutrina, divulgação e orientação aos interessados, serviço assistencial aos espíritos sofredores e às pessoas perturbadas, sempre segundo a codificação de Allan Kardec. Alguns anos depois do Herculano, a FEB, Federação Espírita Brasileira, né, que congrega as federações estaduais, preconizou que os centros espíritas têm por objetivo promover o estudo, a difusão, o que é? A pregação e de pregar, e a prática da doutrina espírita codificada por Kardec, auxiliando na formação do homem de bem, acolhendo, consolando, esclarecendo e orientando as pessoas. Antes do Herculano, antes da FEB, né, Kardec nos ensinou que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Ciência, filosofia e religião, todo mundo já ouviu falar muito nisso, seu tríplice aspecto, né? A parte religiosa tem como pilar os ensinamentos, a moral e o exemplo de vida de Jesus. Poxa, se na parte religiosa Jesus é o farol,
Logo, nós temos a obrigação de divulgar os ensinamentos do Cristo. Isso é um dever dos espíritas e do espiritismo. Emmanuel, através da mediunidade do Chico, nos ensina que a maior caridade que podemos fazer pela doutrina é divulgar. Então, os santos espíritas devem observar a recomendação que Jesus transmitiu aos seus apóstolos, discípulos, pouco antes da sua ascensão, pouco antes dele deixar a terra e partir para outro plano. Interessante que isso aí está no Evangelho de Marcos 16:15, no finalzinho do Evangelho de Marcos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mateus, no penúltimo versículo do seu Evangelho. Penúltimo versículo, só tem mais um versículo. 28:19 diz: Ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações. Ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações. E o Paulo, Paulo de Tarso, escreveu na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Então é obrigação. Jesus falou, ide e pregai. Paulo de Tarso disse que tinha essa obrigação. Nós aqui no Espiritismo, quase 1800 anos depois, temos a obrigação de divulgar os ensinamentos do Cristo, com os ensinamentos de Kardec e outros que estão vindo hoje, que são muito bons, muito apropriados. Mas, às vezes há centros ou comunidades que preferem se dedicar às coisas mais atuais, tudo. Só que Jesus é fundamental, Kardec é fundamental. A gente está falando isso por quê? Que é obrigação, que temos o dever. Porque houve uma época que ficou em voga o proselitismo. Isso porque Kardec diz, numa das lições, dos seus ensinamentos, que diz, o Espiritismo prega o proselitismo. Temos a resposta na Revista Espírita de 1861. Não. Cabe aos espíritas falar abertamente do Espiritismo, sem afetação e, sobretudo, sem forçar convicções, nem fazer prosélitos a todo custo. O Espiritismo não deve ser imposto. Vence a ele, porque dele se necessita. Então, tinha essa corrente filosófica. A gente não deve sair pregando, a gente não deve falar isso em outros lugares. É só aqui no centro. Aqueles que vierem aqui aprendem. A esses chegou o momento de ter conhecimento. Nós não devemos sair por aí. Por que Kardec tinha esse conhecimento? A religião católica e os próprios protestantes, na época era o protestantismo, estavam sendo eram bastante acusadas de fazer prosélito, fazer novas pessoas, novos adeptos a qualquer custo. Nós sabemos que a expedição que veio do Brasil, o negócio era catequizar índios. Ela se dirigia para a África e tem que os africanos se tornarem cristãos, abandonarem séculos e séculos de tradição e conhecimento. Na América do Norte a mesma coisa, com os protestantes. Então, amarra. Tinha que se converter ou morria. Kardec sabia disso e não concordava. Então é isso que ele falava de proselitismo, para não se fazer prosélito, não fazer ninguém aderir a uma religião sem que ele quisesse. Mas hoje não se cabe mais isso. Não temos mais dúvidas. Nós temos
nós temos que divulgar o Evangelho. E devemos fazer tudo isso pelas mudanças do tempo, pela atualização dos nossos conhecimentos e porque tínhamos o ide pregar. A ordem de Jesus, no finalzinho, poucos dias antes dele deixar o nosso plano, né, era que se fizesse isso. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Nós hoje que temos condições bem mais favoráveis, temos recomendação de Jesus, recomendação de Kardec, do Chico, do Emmanuel, e todas as religiões têm dos seus professores, dos seus exemplos, nós também temos que fazer o ide pregar. Esther disse que Paulo, no retorno de uma das suas viagens, depois de atravessar o deserto, ele achou que havia muita preocupação em ajudar, em se tornar irmão. Foi nessa época que surgiu o peixe como símbolo do catolicismo, do cristianismo, e havia essa grande preocupação. Mas Paulo, né, com a sua tradição de fariseu, de um homem que gostava da lei, da ordem, das pregações, dizia que nós tínhamos que, principalmente, divulgar os ensinamentos de Jesus. E nós temos outras razões para isso, para acreditarmos que é isso mesmo, que está certo, que nós temos que fazer. Porque se nós não fizermos isso, o que vai acontecer? Não fazê-lo é negar a luz ao mundo. Pois Jesus disse, eu sou a luz do mundo. João 9:5. É recusar o alimento da alma, quando Jesus afirmou, eu sou o pão da vida. Também está em João, capítulo 6, versículo 48. É não indicar o caminho aos desorientados. Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Também Evangelho de João, capítulo 14, versículo. Tem que ter 3 ensinamentos. Ele se dizia a luz, o alimento e o caminho. Então, se você só nega essas informações, se você não repassa esses conhecimentos, você não está cumprindo bem o ide pregar. É não reconhecer o Messias quando Jesus assegurou à mulher da Samaria, eu o sou. Lembra daquele episódio de uma mulher falando que você sendo um judeu não tem que pedir água? Fala que ele fornece uma água que mata a sede definitivamente. Ela pergunta, sois o Messias? Eu sou. Enfim, não divulgar essas coisas é falar com um compromisso aí. E de pregar com a ordem é não cumprir isso aí. Então, nós, como espíritas, seguidores de Jesus, seguidores de Kardec, nosso centro deve fazer tudo o que puder de caridade, de ajuda, de aproximação. A parte mediúnica é uma caridade porque está ajudando doentes necessitados, encarnados, está ajudando espíritos desencarnados que às vezes não sabem do seu estado de alma, não sabem da sua situação. O Espiritismo faz isso. O Espiritismo é uma religião que ajuda vivos e desencarnados. Então, ele pode fazer tudo isso, mas ele precisa ter uma parte evangélica, ele tem que fazer divulgação. Por isso é que ele tem que ensinar esses ensinamentos às crianças, aos jovens, tem que ensinar isso aos idosos, tem que, aos idosos, pelo menos, relembrar essas coisas. A gente tem a obrigação, sim, de divulgar os ensinamentos de Jesus. Por que nós temos que fazer isso? Porque é a missão do espírita, bem como difundir a doutrina de Kardec. A gente pode fazer isso de várias maneiras, acabei de citar, ajudando o encarnado, o necessitado material, o doente, tudo. Existem outras formas também, falando às pessoas, né?
Formas de ensinar e de praticar a caridade. Tem muita gente que precisa de ouvir uma palavra de incentivo, de coragem, de força, de fé. Né? Nós podemos ajudar falando com as pessoas, falando com uma plateia, né? Temos aqui nesse momento, palestrando. Nós podemos fazer isso cantando, né, Gilberto? Né? Tocando, falando. Eles têm esse dom, olha que coisa maravilhosa. Eles se divertem praticando a música, ajudam as pessoas e orientam, falam. Tem músicas excelentes, letras são verdadeiros poemas espirituais de passar conhecimentos. Produzindo peças audiovisuais, tem cinema. Semana passada, há 2 semanas, tivemos aqui um ator que representa, que ajuda muito o espiritismo, que fez filmes. Chega a milhões de pessoas, seus ensinamentos não. Chega a milhões de pessoas os ensinamentos de Jesus, do espiritismo, de Kardec, com essas pessoas privilegiadas. E zelando aí pela pureza do espiritismo, fazendo do Centro Espírita uma tribuna de estudo e esclarecimento. Importante isso, gente. Centro Espírita é um lugar de estudo e esclarecimento. Aqui, quem ouve, quem presta atenção, quem vem em busca do ensinamento, recebe. Quem tenta passar esses conhecimentos também recebe, porque ele se prepara um pouquinho, lê, escreve, ajuda para passar esses conhecimentos. Então, é uma tribuna de estudo e esclarecimento que faz bem a todos nós. Tenho certeza que o pessoal que canta, quando sai daqui, sai mais leve. Cumpri minha missão, levei beleza, levei leveza, passei conhecimentos. Tudo isso é importante. Mas a melhor e mais efetiva pregação e divulgação é aquela que fizemos pelo exemplo. Exemplo de vida, exemplo de conduta. No livro Conversando com Divaldo Pereira Franco, volume 3, capítulo 15, se intitula Qual a melhor maneira de divulgar o Espiritismo? Falamos tanto de divulgação, que é missão do Espírito, é dever do Espírito, é obrigação. Então ele pergunta, qual a melhor maneira de divulgar o Espiritismo? Na página, Divaldo lembra que Emmanuel, através do venerando apóstolo da mediunidade, Chico Xavier, nos ensina que a maior caridade que fazemos ao Espiritismo é a sua divulgação. E a maior divulgação que fazemos do Espiritismo é a nossa conduta. A nossa conduta, o nosso exemplo, as nossas ações, o nosso dia a dia, simples, miúdo aí, precisa ser coerente, precisa divulgar nosso exemplo. Porque realmente não adianta ficar aqui falando em paz, benevolência, paciência, mansidão, humildade, se amanhã ou depois a gente no acidente, alguém nos vê num acidente de trânsito, bravejando, xingando, sendo outra pessoa completamente diferente. Falamos todas essas qualidades, essas virtudes aqui, chega em casa, o sujeito briga com a esposa, com o filho, perde as estribeiras. Então, o espírito tem que ter muito cuidado com o exemplo. Não adianta ficar citando os pássaros e os lírios do campo, nós devemos ser como eles, né? Que não tecem nem fiam. Nós estamos preocupados com amanhã. Nos ensinamos que nós devemos não nos preocupar com amanhã. Cuida do hoje. Né? Por isso que no Pai Nosso é o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O pessoal adaptou para hoje e sempre. Né? Para que falar em construir tesouros no céu, né? Que as traças não corroem? Essa é a nossa grande preocupação, acumular bens aqui. Terras, casas, barcos, ouro. Nós sabemos que fora da caridade não há salvação, mas às vezes somos relutantes em praticá-la, em prestar ajuda financeira, moral, espiritual. Então,
Nossa maior divulgação da doutrina, nossa maior divulgação dos ensinamentos de Deus. É a nossa cultura. Nós, por exemplo, fomos alertados que há muitas moradas na casa do Pai. Nós lutamos e matamos pela posse da terra. Espírita precisa ser um exemplo, né? Fala e prega. Sua conduta tem que ser condizente com aquilo que ele acredita. Deve instruir sobre caridade, mas tem a obrigação de praticá-lo. Deve levar o conhecimento evangélico, mas também a obrigação de cumprir. E deve pregar a necessidade da reforma íntima. Tudo isso que nos foi ensinado, sempre ouvimos. Mostrando um exemplo de conduta ética e de amor ao próximo. Nós temos uma reforma íntima que tem que ser balizada. O caminho é esse. Ser éticos, ser corretos e amar ao próximo. Gente, estamos acabando aqui. Acho que está na hora, né? Nós temos hoje, moda, costume revisar várias coisas da história e seus personagens. Fique revisando isso. Principalmente o pessoal da política adora fazer isso. Não foi bem assim, ou não foi aquele. Mas há um revisamento de tudo. Grandes personagens não são mais grandes personagens, grandes autores já são criticados. E você sabe que isso já aconteceu com Paulo, tá? Aconteceu? Não, acontece. Até hoje. Tem o famoso engenheiro de obra pronta. Aquele que chega aqui e fala assim, nossa, aquela coluna não podia estar lá. Ou essa janela que vocês colocaram aqui é pequena. Depois que você já viu o defeito. É fácil. O engenheiro tem que prever isso antes de fazer. Né? Então, engenheiros de obra pronta acusam Paulo de ser autoritário, de apoderar-se da fé cristã, de ser machista e visionário. Ele era visionário. Não só visionário de enxergar lá na frente, de querer, até com uma própria visão que ele teve na estrada de Damasco. Apoderar-se da fé cristã, ele não fez isso. Havia um vácuo. Os evangelhos nem tinham sido escritos. Ele foi e colocou a sua. Autoritário, ele era, uma pessoa, um fariseu, capaz, com conhecimento, com formação. Ele não gostava de certas coisas. Ele teve uma briga, chama um incidente, mas foi uma briga com Pedro. Quando ele chamou a atenção do Pedro, precisava pregar mais, falar mais. E Pedro concordou com ele. Concordou que modificou a Esther disse isso. As atividades da Casa do Caminho. Pode escrever, pode falar isso, pode fazer o revisionismo, o que quiser. Paulo é o consolidador do cristianismo, o maior divulgador da doutrina. Tem gente que diz que o cristianismo que nós conhecemos pode ser. Os evangelistas, os evangelhos foram adaptados, foram cortados, né? Pegaram os 4 que tinham maior identidade para fazer, mas Paulo utilizou tudo isso, todo esse conhecimento para divulgar o que ele sabia e que era bom. Então, São Espírita é de ser um cristão verdadeiro. Precisa se instruir e levar instrução aos outros. Nós já não vamos passar pelas agruras de Paulo, né? Foi expulso de vários lugares, inclusive de casa, que sofreu açoites, foi preso, quase naufragou, passou fome, frio, tudo que vocês quiserem de sofrimento. Ele dizia que estava transferindo para ele as chagas de Jesus, as chagas do Cristo. E morreu decapitado. Nós, felizmente, né, no século que vivemos hoje, dificilmente vamos passar por isso. Mas ainda vamos encontrar muita pedra e muitos obstáculos no caminho da evolução. Que é a nossa razão de ser, de estar aqui. E fica só uma reflexão final. Se temos que trilhar esse caminho,
Como sabermos que se estamos na trilha certa, no caminho certo? Estamos indo na direção correta, fazendo o percurso que deve ser feito. Como reconhecer que o Espírito está no bom caminho? Capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora, há um comunicado de Erasto que explica bem essa questão. Ele responde dizendo, como se saber se estamos no caminho certo, dizendo: podeis reconhecê-lo pelo ensino e prática dos verdadeiros princípios de caridade. Ensino, educação e prática dos verdadeiros princípios de caridade. Pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e o seu altruísmo. Exemplos, né? Podeis reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe e os que a seguem são os seus escolhidos. Era o que a gente tinha para trazer para vocês hoje, a importância de aprender, de divulgar, de ser. Deus nos ajude, os espíritos superiores nos deem força para alcançarmos esses objetivos. Senhor Edson, Dona Esther, grata pelas palavras, pelos ensinamentos esta noite. Estava ali ouvindo a palestra de vocês e eu fiquei pensando que Paulo de Tarso talvez seja um dos maiores exemplos, né, de que nunca é tarde para a gente recomeçar. A sua vida nos mostra que Deus não olha apenas para quem fomos, mas para quem estamos dispostos a nos tornar. O ir de pregar continua muito atual, porque nem todos somos chamados a falar para multidões, mas todos somos convidados a testemunhar o Evangelho através das nossas atitudes. Nós temos um costume de sortear um livro logo após a palestra, e precisa ser falado um número hoje até de 1 a 25. Por favor, qual que é o livro? Hoje é Mãezinha, Não Te Esqueci, de João Verde. Aí vocês podem falar para a gente? 14. Número 14, Lobão. Pode passar? Pode falar outro número? 17. 17. Lá atrás. Obrigada. Obrigada. A oração. Hoje a Virgínia não está aqui. Alguém gostaria de fazer a prece final? Ju? Então, para agradecer a Deus pela oportunidade deste encontro, bem como aos benfeitores espirituais que nos amparam e inspiram, a Ju vai realizar a nossa prece de encerramento. Vamos todos elevar nossos pensamentos, nosso Pai Maior, nosso Mestre Jesus, nossa querida Maria Santíssima,